Afinal, o que é facilitação ou ser um facilitador ou facilitadora? Esse termo é bem antigo, ganhou mais notoriedade alguns anos atrás, quando a gente viu explodir a procura das empresas para sessões de cocriação, como Design Sprint, falando e usando o termo Design Thinking, ou enfim, com muitas dinâmicas, exercícios corporativos que foram feitos para que a gente pudesse, então, conseguir colocar várias pessoas em uma sala e juntas chegar a um denominador comum, a uma resposta que a gente tivesse todo mundo ali coletivamente apoiando, fazendo concessões e conseguindo ali sair com algum resultado. Surgiu então e retomamos o termo de facilitação, que é a pessoa que ajuda nesses encontros, que lidera, organiza e que também guia esse grupo em direção a um propósito. Esse papel é bem importante, porque se você coloca várias pessoas juntas em determinado lugar e não há uma pessoa responsável por ajudar esse grupo, guiar esse grupo e até tomar conta, por exemplo, do tempo que esse grupo tem para chegar a uma decisão, isso dificulta muito o trabalho entre essas pessoas. Mesmo quando a gente não elege um facilitador ou uma facilitadora, normalmente o próprio grupo acaba elegendo naturalmente uma pessoa para facilitar o grupo, para poder conversar e aí chegar a um resultado comum. Porém, quando a gente consegue estabelecer uma figura de facilitação dentro desses grupos, nos trabalhos colaborativos, que a gente consegue ter essa pessoa com essa responsabilidade, isso acaba ajudando muito, porque a pessoa consegue estudar, ela consegue trazer as ferramentas e, claro, ela recebe também a autoridade para tomar e ajudar em determinados momentos. Por exemplo, o tempo. O tempo é algo muito importante. Quando a gente tem um grupo de pessoas engajadas num debate, a gente pode debater durante horas a fio e acabar não conseguindo chegar a uma decisão. O facilitador, a pessoa facilitadora, vai estar ali como guardião do tempo, olhando e dizendo, olha, vocês agora têm que tomar uma decisão, vocês têm 5, 10, 15 minutos para tomar essa decisão. Mas não só isso. É o facilitador, a pessoa facilitadora que vai desenhar um processo para que as pessoas consigam chegar a essa decisão. Então também vai tomar ali mão, vai tomar nota, vai trazer muitas ferramentas para conseguir fazer aquele grupo trabalhar juntos e chegar a uma decisão necessária. E nesse sentido existem muitas técnicas, existem muitas ferramentas para trabalhos em grupo. Então também é importante porque o facilitador vai escolher o que não vai trazer para aquela dinâmica, para aquele exercício, para aquele grupo, para que também a gente não sufoque as pessoas com diversas ferramentas, decisões e muitas coisas que podem acabar prejudicando o andamento do exercício ao invés de ajudar e torná-lo mais fluido ou mais fácil. Então o facilitador também vai trazer esse conceito, né? Quais são os métodos que a gente vai utilizar, quais são as ferramentas que eu vou utilizar para esse determinado encontro, para que a gente consiga chegar aonde a gente quer. Na minha experiência, sempre que tem uma facilitação, principalmente para assuntos que são complexos, que são difíceis, que tem ali uma grande demanda ou muitas pessoas envolvidas, sempre foi muito favorável, sempre ajudou muito. Principalmente para destravar algumas discussões. Muito porque alguns dos papéis do facilitador trazem que seja necessário que essa pessoa não faça parte da equipe, que ela não seja parte da decisão, que ela seja uma pessoa que não tenha envolvimento direto no que está sendo debatido, para que ela possa trazer a sua figura imparcial e ajudar no processo. Quem ajuda no processo não vai trazer a decisão, porque se eu sou parte interessada na decisão, vai ser mais difícil eu ser uma pessoa facilitadora. Então isso ajuda muito, às vezes, naquelas situações de conflito, naquelas situações onde a gente não consegue tomar uma decisão, ou há partes ali, né, grupos de pessoas, ou algumas pessoas daquele grupo, que estão tendo alguma dificuldade de relacionamento, de comunicação. Trazer uma pessoa neutra ajuda, porque o facilitador vai conseguir guiar aquilo sem parecer, é claro, sem trazer ali para um lado ou para o outro. Ele vai trazer ferramentas e levar isso de uma forma um pouco mais neutra. Então, a pessoa facilitadora, essa figura da facilitação, ela é muito importante. E a gente tem ela em diversos momentos, tá? Não só quando a gente vai falar do mundo corporativo, mas a gente tem facilitação fora do mundo corporativo. Nós temos pessoas facilitadoras, às vezes, na nossa vida pessoal e até individualmente a gente tem facilitadores, pessoas que nos ajudam a achar a resposta. Então, quando eu falo de facilitação,
a gente pode entender até como um sinônimo de moderação ou algo do gênero. O importante é a figura que vai estar ali, que vai nos ajudar e guiar um processo para a gente chegar aonde a gente precisa, na decisão que a gente precisa. Seja a gente com a gente mesmo, seja a gente dentro de um grupo de trabalho ou um grupo de amigos, por exemplo. Ou mesmo um grupo familiar que precisa tomar alguma decisão difícil. A gente às vezes também traz ali um consultor, uma pessoa que vai ter o papel de facilitação. Quando a gente fala de facilitação também, é importante que a gente traga aqui alguns grandes benefícios que a gente pode ter com a facilitação, principalmente no ambiente de trabalho. Então, a gente tem, por exemplo, a melhora da eficiência e da produtividade desses encontros. Normal a gente saber que tem aquelas reuniões que a gente chega, fala, conversa e a gente sai sem saber se chegou a alguma decisão ou sai com mais dúvidas do que a gente entrou e não sabe os próximos passos. É muito ruim a gente sair de um encontro e a gente não ter ações pragmáticas. O que vai ser feito a partir de agora? Qual é o próximo passo? O que é medido? Qual foi a decisão desse encontro? Então, ter uma pessoa facilitadora ajuda nesse sentido. A gente se torna mais eficiente e produtivo nesses encontros. A gente tem o estímulo à criatividade e inovação, porque essa pessoa vai trazer ferramentas que vão nos ajudar quando a gente precisa abrir os nossos campos de ideia. Então a gente tem ferramentas para isso, métodos para isso. E a pessoa facilitadora vai saber quando usar o momento de abertura e quando usar o momento de precisamos fechar e chegar a uma decisão. Há também o fomento à participação e engajamento de todas as pessoas que estão ali reunidas naquele encontro. É responsabilidade do facilitador observar se alguém está sendo silenciado, se alguém está tendo menos participação. Isso acontece principalmente quando a gente tem encontros com diferentes níveis hierárquicos. Poxa, eu sou um analista, está aqui o diretor da empresa, será que eu me sinto confortável a trazer a minha visão, a minha perspectiva, mesmo que ela seja diferente do diretor da empresa, do diretor da minha área? Então também faz parte do trabalho do facilitador olhar isso e lançando mão de ferramentas. A gente usa ferramentas específicas para que todas as vozes estejam presentes e que a gente consiga ouvir todas as perspectivas. Porque sim, às vezes a perspectiva oposta de alguém pode ser muito importante para enriquecer o nosso debate e a gente chegar a um denominador comum muito mais proveitoso. Então a gente traz ferramentas, a gente observa durante o exercício e provoca. Às vezes a pessoa não está falando, a gente encontra meios de provocar para que a pessoa participe, para que ela fale, para que ela contribua mais. E a gente sempre vai encontrar um jeito de fazer isso. Com ferramentas, com provocações, porque depende de pessoa para pessoa. Então a gente não vai provocar todos da mesma maneira. Há pessoas que se sentem mais confortáveis com determinados estímulos e há pessoas que preferem outros estímulos. Nós, facilitadores, enquanto pessoas facilitadoras, exercendo essa função, a gente sempre vai procurar uma maneira de estimular aquele grupo de uma forma proveitosa e de uma forma positiva. No meu caso, no caso de quem segue a escola da facilitação, pelo positivo, tá? Existem também facilitação pelo desconforto. Então, só abrindo parênteses, existem estilos de facilitação diferentes. E sim, existe o estilo de facilitação mais positiva, positivista, por assim dizer, e existe a facilitação pelo desconforto, que traz desconforto para provocar determinadas ações, reações e decisões, tá? Então, o estilo de facilitação pode ser diferente, não quer dizer que um estilo seja melhor ou pior do que o outro. Normalmente a gente vai escolher uma facilitação que a gente acredite mais, ou que seja mais eficiente, ou que seja mais eficaz. Falo isso porque o meu estilo de facilitação é um estilo de facilitação pelo conforto, é um estilo de facilitação por ouvir e por tornar aquilo um pouco mais confortável. Mas existem facilitações por desconforto, tá? E eu não digo que é boa ou ruim. Existe e você pode lançar mão, dependendo do grupo, talvez seja até mais eficiente o tipo de facilitação por desconforto do que pelo conforto. É importante a gente entender essas diferenças. Também a pessoa facilitadora ajuda na tomada de decisões mais eficazes. A eficácia e eficiência aqui, elas vão ser envolvidas porque, a gente vai ter um grupo maior de pessoas, eu consigo trazer diferentes perspectivas e visões para dentro do exercício, isso me ajuda muito, eu consigo com isso ter uma visão mais ampla, não é só uma área ou só uma pessoa tomando uma decisão, mas a gente coloca ali um mix de visões, isso ajuda muito a gente ter uma visão e uma decisão mais eficaz, e também o processo permite que todos contribuam com a sua visão, e com isso a gente chegue a um denominador comum muito mais amplo. Isso é bem interessante. E também a melhoria no clima organizacional. E esse é um ponto importante, ele é um ponto que impacta
bastante. Quando a gente consegue colocar grupos de pessoas para trabalharem juntas e a gente utiliza as ferramentas corretas, a gente consegue colocar as dinâmicas, os métodos da forma mais estruturada para aquele grupo, consegue ali explorar e trazer a participação das pessoas, a gente consegue às vezes em horas fazer com que um grupo que de repente não se conhecia ou até falava pouco, em algumas horas de trabalho, a gente consegue fazer com que esse grupo se torne uma equipe. Ou seja, que todo mundo se torne proprietário do propósito, se torne ali proprietário da decisão, se torne também responsável, abraça aquilo que está acontecendo. E a gente sabe que o comprometimento de uma equipe com o seu propósito é um dos grandes segredos que a gente vai ter de resposta e sucesso quando a gente está no ambiente corporativo, quando a gente está no ambiente de trabalho. Então, quando a gente consegue trazer uma dinâmica e a gente traz essa dinâmica bem estruturada, no fim a gente não vai ter só uma decisão melhor, uma decisão com mais visões e ter uma decisão, que é o mais importante, mas que as pessoas também vão ficar mais comprometidas com aquela decisão, porque elas vão ser parte daquilo e se sentir parte daquilo. Então, também tem um poder muito grande de melhorar a organização, o clima, a forma como as pessoas interagem umas com as outras. É uma ferramenta muito poderosa. Claro, ela vai ser usada em momentos em que ela é necessária. Eu sempre falo, assim como eu falo do Design Sprint e outras sessões de cocriação, a facilitação é importante, mas ela precisa ser estudada para um momento em que ela é adequada. Ela é uma ferramenta e não uma ferramenta para qualquer coisa. Ela é uma ferramenta para um objetivo específico. Mas só aqui a gente viu 5 grandes benefícios que a gente tem ao utilizar a ferramenta da facilitação, né? E todas as formas e todas as ferramentas e toda a estrutura que envolve você se tornar e ser uma pessoa facilitadora. Também é importante lembrar que uma pessoa facilitadora, ela pode exercer essa função, tá? Ela não precisa ser facilitadora enquanto um cargo, né? Eu posso ter um cargo de pessoa facilitadora, se assim for importante, se eu entender que na minha estrutura organizacional isso é importante, mas a facilitação ela pode ser exercida por alguns profissionais. Então a gente vai estudar, a gente vai entender e a gente vai facilitar processos de acordo com o nosso conhecimento técnico. Eu vou exercer uma função de facilitação em determinado encontro, e não vou exercer em outro, em que eu vou estar como participante e vai ter uma pessoa facilitando. Isso pode acontecer, tá? A gente não precisa necessariamente ter alguém só facilitando. Posso ter também, tá? Mas não preciso necessariamente ter isso. Dentro de um ambiente corporativo eu posso ser. Eu, por exemplo, sou um designer, eu posso ser uma pessoa facilitadora em um processo de design sprint. Nesse momento, se eu for facilitador, eu não vou participar do processo. Eu vou facilitar o processo. Eu posso ter outros designers no processo, mas eu não vou ser parte da tomada de decisão. Porque se eu for, eu posso perder o chapéu de facilitação dentro de um processo de design sprint, por exemplo. Mas eu posso também ser uma pessoa facilitadora. Exemplo, eu posso contratar uma consultoria de facilitação, um consultor que é especializado em facilitar aquele determinado encontro, chegar a alguma decisão que a gente precisa. Então, há questões ali que a gente contrata facilitadores profissionais, por assim dizer, para ajudar a estruturar o encontro, estruturar o momento e a gente chegar aonde a gente quer com aquele grupo de pessoas também. Então, existem formas diferentes da gente ter pessoas facilitadoras nos nossos encontros, naquilo que a gente precisa, nas reuniões, no dia a dia, ou de repente em um grande evento no final do ano ou no começo do ano para engajar todo mundo no propósito que a gente precisa. Dito isso, a gente pode seguir falando sobre quem pode ser um facilitador, né? Então, o facilitador ele pode ser executado por diversas pessoas. E nesse aspecto especificamente, é importante a gente entender que, dependendo do propósito, eu vou tratar um determinado facilitador, eu vou trazer um determinado facilitador para trabalhar comigo. Então vamos ver alguns cenários, né? Quando a gente tem um facilitador, pessoa facilitadora de um modo geral. Então o propósito dessa pessoa é ajudar o grupo a passar por um processo, né, de forma efetiva e tomar uma decisão. Então esse é um propósito muito geral ali que a gente tem do facilitador. Ele não é membro do grupo, tá? O envolvimento dele é neutro e ele não está envolvido nas decisões. Esse é o papel do facilitador mediano, geral, global, é o que mais a gente vai ver no dia a dia. Mas a gente tem também o facilitador consultor, tá? Que ele vai fornecer aconselhamento especializado para os problemas dos clientes. Quais são as características dele? Ele também não é membro do
grupo, tá? Ele é especialista no conteúdo, então ele vai como consultor, ele conhece muito daquilo, ele pode ser então indagado, perguntado, ele vai dar a visão dele, talvez, a respeito dos assuntos, porque ele é um especialista no conteúdo, né? Lembrando, ele é especialista no conteúdo e não no processo decisório especificamente, tá? E na tomada de decisão, ele pode estar envolvido, apesar de que normalmente o envolvimento dele é menor, ele é um conselheiro e não necessariamente um votante, né? Pode ser que ele seja um votante, mas isso depende muito da maturidade do grupo, de quem a gente está se envolvendo para a gente trabalhar. Existe o facilitador treinador, tá? Ele ajuda a pessoa, um grupo, a alcançar o objetivo e ampliar a sua eficácia. É um outro tipo de facilitação, de modalidade, de facilitador, de pessoa facilitadora. Ele pode ser, sim, membro do grupo, tá? Ele pode estar envolvido, né, no conteúdo, conhecer o conteúdo, saber um pouco mais dele, mas ele não está envolvido na tomada de decisão. Então, percebam que existem características diferentes entre os facilitadores, tá? Quando a gente vai para o facilitador de treinamento, que é diferente do facilitador treinador, então ele ajuda as pessoas a desenvolverem os conhecimentos e habilidades, tá? Então ele ali serve quase como um mentor, um coach, por assim dizer, mas ele trabalha ali com a pessoa ajudando num processo de treinamento, tá? Ele pode ser membro do grupo, ele é especialista em determinado conteúdo que é importante daqui para aquele treinamento, então ele tem que ser especialista nesse aspecto e ele pode estar envolvido nas decisões. Eu sempre gosto de colocar ali um aviso de que toda vez que a gente fala de um facilitador envolvido em processo de decisão, a gente tem que entender muito bem o contexto e o cenário. Porque se eu sou parte votante de um processo, é muito complicado eu facilitar pelo próprio grupo, tá? As pessoas vão olhar e falar, poxa, você tem interesse numa decisão e você quer facilitar o processo, vou desconfiar do seu processo. Então, tem que se tomar muito cuidado com esse uso, tá? A gente tem também o facilitador mediador. Então, o que ele faz? Ele vai ajudar duas ou mais pessoas em uma disputa específica. A gente tem muitos facilitadores mediadores, por exemplo, em situações de herança, de família, conflitos familiares. A gente tem pessoas que estão mediando isso, né? Facilitadores que ajudam nesse aspecto. Então, ele não é membro do grupo, obviamente, ele não pode ser membro do grupo, porque isso daria a sensação de tomada de partido, que a gente não quer, né? A gente não vai tomar partido de nenhum dos lados. No envolvimento no conteúdo, ele é extremamente neutro também, tem que ser bastante neutro, tá? E ele, claro, não pode estar envolvido no processo de tomada de decisão. Uma pessoa que pergunta bastante, uma pessoa que provoca alguns pensamentos, mas que dificilmente vai ali, não vai trazer sua visão, não vai trazer sua perspectiva, ela vai estar ali mais mediando os assuntos e provocando pensamento nas pessoas para chegar a um resultado. Nós também temos o facilitador líder, né? E qual que é o papel desse facilitador, né? Ele influencia o grupo para alcançar os objetivos e alcançar a sua eficácia também. É também um dos objetivos do facilitador líder, tá? Então, ele é membro da equipe? Sim, ele é membro da equipe, como o próprio líder ele é. Ele também está envolvido no conteúdo e também está envolvido na tomada de decisão. Quando a gente fala de facilitador líder, existem muitas ferramentas e técnicas específicas para você ser um facilitador líder, exercer a liderança. Aí, a gama, né, de ferramental, de métodos que a gente vai utilizar, ela é bastante específica. Para cada um desses papéis de facilitação, a gente tem determinados métodos, ferramentas que funcionam e outros que não funcionam. A gente tem que saber escolher, quando a gente assume um papel de facilitação, quais são as que eu vou lançar mão para que eu consiga, então, trazer eficiência, eficácia, ter um bom resultado e que eu consiga trazer para aquelas pessoas o que elas procuram, o objetivo que aquele grupo tem. Então, isso é importante, é consciente, a gente não dá para usar tudo em todas as situações, então não dá para pegar ali um livro, ler todo o livro, pegar e colocar e aplicar, isso não vai funcionar, vai ter que entender o contexto, entender as pessoas, quais são as ferramentas e uma coisa importante, muitas vezes, no processo de facilitação, por mais planejado que ele já esteja, o facilitador precisa adaptar, mudar e colocar outras coisas que não estavam previstas e tirar coisas que estavam previstas. Isso também acontece no processo de facilitação. A gente tem um processo em que a gente, às vezes, é influenciado, muitas vezes é influenciado pelo grupo, né, pelas pessoas, pelo que está acontecendo e pelo contexto. Então, um bom facilitador precisa ter um bom jogo de cintura e uma boa capacidade de adaptação.
A gente precisa se adaptar a todo tempo. Eu brinco sempre isso, tanto para design quanto para facilitação. Eu falo que todo o planejamento morre na primeira interação com as pessoas. Isso acontece, é normal. Então a gente precisa ter mais uma capacidade de adaptação e um bom histórico de ferramental do que ser fiel ao que foi planejado desde o começo. Porque as pessoas mudam, as coisas mudam, os contextos mudam. A gente precisa ter uma capacidade de adaptação muito grande quando a gente for uma pessoa que está exercendo facilitação, tá? Mas de um modo geral, o que a gente mais vai fazer é o facilitador médio, né? A facilitação média é o que a gente mais vai fazer. Os outros papéis de facilitação, eles são exclusivos, eles são específicos, na verdade, e a gente vai utilizar ferramentas específicas, mas eles costumam acontecer com menos frequência, tá? A gente acaba utilizando muito mais o papel de facilitador médio. Uma coisa importante também que a gente precisa ter em mente quando a gente vai exercer o papel de facilitação, além de estudar muito ferramentas, métodos, ter um bom jogo de cintura, tudo isso faz parte, a gente precisa ter o que a gente chama da abordagem de controle, de aprendizagem mútua. Então, essa abordagem de aprendizagem mútua é um modelo mental que a pessoa facilitadora tem que ter e que ela tem que começar a influenciar todo mundo do grupo a também ter a aprendizagem mútua, a troca, o conhecimento sendo construído ali de forma coletiva, tá? Esse desenho que a gente está vendo é do livro do Roger Schwartz. Esse é um livro que fala especificamente do papel de facilitação, é um livro muito rico sobre como ser facilitador, o que uma pessoa facilitadora faz. Mas ele traz aqui, né, principalmente o exemplo da aprendizagem mútua, em comparação, inclusive, com o modelo de aprendizagem de controle unilateral. Vamos falar da aprendizagem mútua, que é o que a gente quer alcançar, a aprendizagem mútua, né? Então, a gente tem que entender quais são os valores que a gente tem que levar para esse momento. Então, olha que interessante, a gente está falando aqui de compaixão, de transparência, de curiosidade, de escolhas informadas e de responsabilidade daquilo que a gente está tendo, né? A gente está falando algumas premissas que a gente tem que levar para uma sala, para um encontro, para aquele grupo, né? Então, eu tenho a informação assim como as outras pessoas têm. Eu preciso estar aberto a isso, tanto nós quanto quem está no grupo, né? Nós enquanto pessoas facilitadoras. Cada um de nós enxerga as coisas que o outro não. A nossa visão é complementar. Eu posso ser parte do problema. Eu preciso entender isso. Talvez tenha que mudar alguma coisa em mim para que eu consiga alcançar o resultado necessário. Diferenças são oportunidades para aprender. E por último, na mentalidade, né, pessoas podem discordar de mim e ainda terem motivos genuínos. A gente não precisa ficar ali achando que é uma questão pessoal, pode ser uma questão muito mais abrangente. São valores e premissas que a gente precisa ter na nossa mentalidade e atentar se o grupo está trazendo isso também, porque senão a gente fecha, né, a possibilidade de conexão. Qual é o comportamento que a gente quer na facilitação e para a pessoa facilitadora, né? Então, que eu consiga declarar a minha visão, mas perguntar e ouvir o outro é muito importante. Que eu compartilhe as informações que são relevantes. Se eu achar que é relevante, se vier na minha mente, aqui no coração, acelera até o coração quando a gente fala, poxa, eu preciso contribuir. Contribua, fale, use exemplos específicos, né? E concordo com com palavras importantes, né? Significam, isso é muito importante, porque o nível de importância muda muito, e o que a gente está falando que é importante muda. A gente precisa ter ali um cuidado muito grande sobre o que está sendo debatido. Muitas vezes eu vejo uma discussão que está começando ali e tal, e vejo que está indo por um caminho, e falo, poxa, talvez isso aqui não é o que a gente está discutindo, mas é muito importante para o grupo. Vou deixá-los por mais 5, 10 minutos discutindo isso, vou fazer com que eles cheguem a uma decisão nesse aspecto e a gente continua. Então, até definir o que é importante, a gente precisa estar muito atento ao que está acontecendo, né? A gente precisa explicar as razões e as intenções do que a gente está falando, a gente tem foco nos interesses e não nas posições, a gente tem que trazer as premissas e as inferências que a gente está falando, a gente tem que ter o projeto, né? Os próximos passos que a gente vai dar em conjunto, isso é fundamental. Lá no final a gente precisa ter isso muito mapeado, muito claro, inclusive se possível com o nome das pessoas, e a gente tem que discutir às vezes aquilo que é delicado, doloroso, e a gente pode entender como indiscutível. Esse é o processo, é para isso que eu tenho uma pessoa facilitadora. Se algo acontecer, o facilitador, a pessoa facilitadora, vai trazer ferramentas para que aquilo consiga ser resolvido. Mesmo que fale, isso não consegue ser resolvido agora, o facilitador, a pessoa facilitadora vai chegar e falar, nós vamos parar agora esse encontro,
e nós nos reunimos amanhã, nós nos reunimos daqui a alguns dias, enfim, a gente precisa de um tempo para cristalizar o que está acontecendo neste momento. Então o facilitador, ele também conhece, tem ali como carta interromper um processo de facilitação e aguardar tempo para que se volte ali com a cabeça fria ou que a gente traga mais informações para que daí a gente continue tomando a decisão. Então olha que interessante e importante que o facilitador esteja atento a qual ferramenta que ele vai puxar, qual carta que ele vai trazer para aquilo continuar, né? E aí quando a gente está falando dos resultados, né? Então a gente tem desempenho. Qual é o desempenho quando a gente tem uma facilitação, um facilitador atento, que está trazendo ali os ferramentais corretos e que está muito observando e adaptando o tempo todo para alcançar o resultado? As decisões são de alta qualidade, a gente consegue trazer mais inovação, a gente tem o menor tempo para implementação. Por que a gente tem menor tempo? A gente está falando que eu vou trazer para esse encontro pessoas de diversas áreas. Quando eu falo que é menor tempo de implementação, cada pessoa representando uma área, ela já leva um conhecimento dentro de si e ela já consegue implementar isso mais rápido. Eu não preciso parar e explicar para ela depois do encontro o que está acontecendo. Ela fez parte da tomada de decisão. Então ela sabe quais são os caminhos. Inclusive, se tiver que adaptar algo, de repente ela já faz sozinha, ela não precisa consultar todo o grupo de novo. Ela já fala, olha, eu fiz assim porque a gente tinha falado daquele jeito, então isso aqui mais funciona. Então a implementação fica mais rápida. E os custos são menores. Muitas vezes as pessoas falam, poxa, mas eu vou reunir um grupo, às vezes com cargos de alta liderança, né? Então de hora custo muito alta, e vai ser mais rápido? Vai, porque não tem tantas idas e vindas. Se em 2 horas eu consigo sair com uma decisão com um grupo, é muito mais rápido do que eu levar, de repente, uma semana de e-mail indo, e-mail voltando, e a pessoa está falando, e a outra está conversando, e agora gerou uma dúvida, e precisa consultar alguém. Se eu tenho aquele momento de 2, 3 horas, tá todo mundo junto na sala, eu já resolvo ali, já saio com a decisão pronta. Então o custo é menor, porque eu consigo tomar uma decisão muito mais rápida, né? E não tenho que parar no meio do processo, não faço uma coisa para depois descobrir que está errada e dar rollback. Tudo isso a gente consegue fazer. Na relação de trabalho, né? A gente tem um aumento de comprometimento, porque todos tomam decisão, são parte delas. A confiança entre as pessoas aumenta muito, tá? Então isso é muito bacana, eu já vi isso. É uma coisa real, a gente sente, a gente percebe isso. Há um aumento de aprendizado, até porque tem mais informações sendo colocadas na mesa. Tem menos defensivo, a gente fica menos defensivo quando a gente está ali. Porque a gente vai com ferramental de facilitação trazendo conteúdo e conhecimento e conexão. Isso a gente reduz as interações de defensivo, né? De que eu fico defensivo com aquilo, eu fico aberto àquilo, eu começo a discutir e eu descubro, né, meios, por meio das ferramentas, de debater aquilo sem que isso se torne violento para o outro. Aqui, por exemplo, a gente pode falar um pouco de comunicação não violenta, de ferramentas da comunicação não violenta, que o facilitador vai levar para que a gente consiga mostrar os nossos pontos sem que pareça que a gente está agredindo o outro. Há muitas maneiras que podem soar como agressão. Então o facilitador ele vai escolher ferramentas para ajudar nesse aspecto. Tá? Então, além disso, né, a gente tem os conflitos que vão ser produtivos, a gente diverge de opinião, mas eu estou aberto ao outro, e a dependência apropriada de outras pessoas. Eu sei que eu preciso da visão do outro, né? Eu não vou tomar essa decisão sozinha, porque coletivamente a gente está colocando isso juntos. É um processo que parece até terapêutico. Talvez, de certa forma, ele seja um processo terapêutico, um processo de terapia em grupo. Mas, por quê? Tem ferramentas, tem opinião, tem algo que a gente quer chegar ali no final, e a gente vai percorrer por vários passos, por vários caminhos e ferramentas para alcançar o resultado final que a gente precisa. Tudo isso está dentro da abordagem, uma das abordagens que a gente tem, né, que é a abordagem de aprendizagem mútua, quando eu falo de pessoa facilitadora, de facilitação, de encontrar, fazer os encontros e chegar a uma solução juntos. Isso é um modelo mental, é uma forma de facilitação que a gente tem, e daí mostra a importância do que a gente chama de dinâmicas, de exercícios, enfim, de cocriação, sessão de cocriação, design sprint. A gente pode chamar de diversas formas, tá? Mas quando ela é feita de uma forma ali, trazendo, né, as ferramentas certas, que a gente consegue entender, adaptar, e adaptar a cada pessoa, adaptar a cada dia, porque a pessoa de repente muda, no outro dia ela não está tão bem, no primeiro dia ela está bem, no segundo não. Tudo isso envolve o nosso processo. A gente tem resultados muito positivos do outro lado, e as pessoas que se envolvem no processo, elas costumam sair mais entusiasmadas e proprietárias do processo. E isso é muito importante, por isso que a gente conta com pessoas facilitadoras. E se a gente tem preconceito contra dinâmicas, eu sempre falo, gente, às vezes a gente teve uma experiência ruim com alguma dinâmica, porque talvez a dinâmica não foi feita para nós, ela não levou em consideração o nosso
perfil, não levou em consideração qual que é o nosso jeito de lidar com as coisas. É importante a gente lembrar, há pessoas que são extrovertidas, tem pessoas que são introspectivas, nós temos pessoas que gostam do confronto, nós temos pessoas que não gostam de confronto. Às vezes numa sala a gente tem todas essas pessoas juntas trabalhando. Então, quando eu falo do processo de facilitação e talvez a importância de ter um facilitador profissional, dependendo do tipo de desafio que a gente tem, é por isso, porque a gente tem perfis diferentes juntos precisando tomar uma decisão. E quando a gente leva somente um lado, né, ou leva ferramentas que apoiam apenas um desses espectros, pode ser que as pessoas que estão no outro espectro vão se sentir desconfortáveis. Poxa, a última dinâmica que me colocou numa situação de desconforto, a última dinâmica me colocou numa situação ali em que eu me senti numa situação de vexame, me colocou numa situação de conflito que eu não gosto. Então, quando não leva em consideração o perfil das pessoas que estão envolvidas e a gente começa a forçar situações, né, forçar coisas para ter a resposta que a gente quer, pode ser muito prejudicial em nível psicológico e emocional também. Por isso que a responsabilidade da pessoa facilitadora é muito grande. A gente tem que ter uma responsabilidade muito grande do que a gente está fazendo e entender quando parar, quando mudar e o que fazer para mudar e até quando calar. De repente a gente precisa, eu já fiz isso, pegar pessoas que estavam na sala e que estavam ali num estado muito de conflito e de dominância e que não estava fazendo bem para o grupo que a pessoa estava, e eu fazer uma interferência. Eu tenho que ser o contraponto dessa pessoa mais forte para que eu consiga colocá-la num estágio de colaboração, como eu tenho que conseguir ser flexível para ter o mesmo comportamento da pessoa introspectiva para conseguir conectar com ela e fazer ela se sentir confortável para participar. Ou seja, o facilitador ele tem que navegar entre, né, aquela pessoa que é dominante e aquela pessoa que ela é mais calada e navegar nos dois e conseguir que os dois contribuam. Um puxando um pouco mais, mas eu estou falando puxando aqui, mas é uma maneira de influenciar, tá? Não puxar especificamente, porque não é isso que a gente faz. Mas influenciando um para chegar num nível mais alto e, é claro, influenciando o outro para conseguir baixar um pouco mais o tônus e a gente, né, o tom e a gente conseguir trabalhar juntos. É muita coisa a ser feita. Não à toa que um processo de facilitação pode ser extremamente extenuante e cansativo. Então, depois de um processo de facilitação, a gente talvez precise de um bom respiro fundo, a gente precise pensar um pouco, se acalmar e aí sim continuar depois do processo, ou então começar de novo, ou começar no dia seguinte, ou esperar uma pausa para fazer de novo. O processo de facilitação pode sugar a gente, pode puxar muito da nossa energia. A gente precisa também cuidar muito. É que nem a história do avião. A gente não pode ajudar uma outra pessoa antes de colocar a nossa máscara de oxigênio, antes de colocar o nosso colete salva-vidas. Então, nós facilitadores temos que estar muito atentos quando a gente estiver exercendo esse papel, para que a gente esteja bem, que a gente esteja colocando ali os nossos equipamentos de segurança e aí sim ajudando os outros a alcançar o resultado que a gente precisa. Eu gosto muito, facilitação é uma coisa que eu sou apaixonado, é uma coisa que me influencia muito no meu papel como líder, eu gosto de ser o líder que facilita, então me influenciou muito na minha carreira ter essa função, esse papel de facilitação. Já facilitei diversos encontros, reuniões, decisões, treinamentos, já passei por muitas facilitações, porque é uma coisa que eu acho admirável, é uma coisa muito bonita e é também uma atividade do servir, do servidor, relacionado ao serviço que a gente presta para o próximo. Então é muito legal, mas existe muito estudo, muita atenção e muita presença para a gente estar ali exercendo esse papel com o grupo que a gente vai apoiar e ajudar. Mas é muito interessante, eu gosto bastante. Para quem quiser mais informações sobre facilitação, como sempre, em faberhaus.com.br. A gente tem mais conteúdo sobre facilitação, sobre dinâmica, enfim, quem quiser compartilhar, falar, enfim, trazer sua experiência, vamos trocando, vamos amadurecendo também, por que não, esse aspecto do trabalho. Como eu falei, há facilitadores profissionais, há pessoas que não são facilitadoras no dia a dia, especificamente, tem outro papel, mas que podem vir a ser facilitadores em determinados momentos, lançando mão das ferramentas corretas, dos métodos corretos, e dos treinamentos que ela precisa ter para levar e alcançar o melhor resultado. Então, esse é o conteúdo desse vídeo. Muito obrigado a quem me acompanhou até aqui. E, como sempre, a gente se vê no próximo vídeo.